Olá, aqui é o Alexandre Afonso. Seja bem-vindo a essa aula extra aqui do curso Sistemas Comerciais, onde a gente vai aqui, o objetivo dessa aula é deixar um pouco mais flexível essa parte nossa de segurança, de permissões de acesso às nossas páginas. E para explicar isso melhor para você, eu vou abrir aqui a classe Security Config e veja só o que a gente vai fazer. Hoje, aqui, por exemplo, principalmente nessas duas páginas aqui de pedidos e produtos, o que acontece hoje? A gente tem o cadastro de grupos, né? A gente tem os grupos, né? Pelo menos temos a entidade, grupos lá, a gente cadastra os grupos na base e utiliza esses grupos aqui. E de cara aqui eu já vejo dois problemas, não dois problemas, né? Mas duas coisas que a gente vai melhorar a partir dessa aula. A primeira coisa é que quando a gente quer que um grupo tenha acesso a mais de uma página, a gente tem que repetir o nome do grupo aqui, ó. Por exemplo, aqui administradores, aqui administradores. Se eu tivesse outras páginas, eu teria que também repetir aqui o nome administradores, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai resolver. A gente não vai precisar ficar olhando aqui nesse código e decidindo onde que cada grupo, qual página cada grupo vai ter acesso, até porque toda vez que mudasse alguma regra de acesso, a gente teria que reconstruir o pacote da nossa aplicação e publicar ele novamente. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai melhorar. A segunda coisa que é o seguinte: vamos supor que tenha aí no meio depois já da aplicação desenvolvida, você precisa criar um novo grupo aí, um novo papel dentro do sistema. Vamos supor aqui como exemplo o grupo de gerentes, né? Vamos supor que você precise de um grupo de gerentes. O que você teria que fazer? Você teria que criar esse grupo na base de dados e depois teria que vir aqui e escrever aqui ó, o nome do grupo, né? Gerentes, em todas as páginas que os gerentes fossem ter acesso, né? Ou seja, seria necessário também, como no outro exemplo, republicar a aplicação por causa da mudança, da reestruturação de perfis na aplicação, né? De quais, tanto quando você vai é, remodelar ali, reorganizar as páginas que determinado grupo tem acesso, quanto também, obviamente, quando você cria um papel novo, né? Então, nesses dois casos que eu comentei aqui, a gente precisaria construir novamente, mudar aqui o código, né? E construir o pacote da nossa aplicação e publicar isso de novo. Então, a alteração que a gente vai fazer aqui, ele vai nos ajudar com essa questão. Então, para fazer isso, para deixar para deixar isso dinâmico, né, da forma que eu comentei aqui, para que a gente não tenha que, que construir o pacote da nossa aplicação e republicar ela toda vez que tiver esse tipo de mudança, a gente vai criar aqui o conceito de permissões. A gente já tem isso aqui, na verdade, já são permissões, né? Só que a gente vai ter realmente uma entidade aqui, permissões. A gente vai controlar isso através da entidade permissões e não mais através da entidade grupo. Veja que eu tenho aqui a entidade grupo, eu vou até copiar ela, porque ela vai ser bem parecida com o grupo, e eu vou chamar ela aqui de permissão. Eu vou abrir ela aqui para alterar o que precisa. Aqui o nome da tabela vai ser permissão. Eu acho que é só isso que precisa ser alterado. O resto eu vou deixar com são os mesmos atributos. Só confirmar aqui. É só isso mesmo. Já está criada. E agora eu vou abrir aqui a entidade grupo e eu vou relacionar o grupo com permissão. Então, um grupo ele vai ter uma lista de permissões. Da mesma forma que a gente tem hoje aqui, ó, vou abrir aqui usuário. Da mesma forma que em usuário a gente tem uma lista de grupos e a gente tem uma tabelinha aí no meio de campo, né, que aqui no caso se chama usuário grupo, para relacionar os grupos que um usuário tem. Então a gente vai ter, eu vou até copiar isso daqui, ó, que o mapeamento vai ser igual. Aqui a gente vai ter em grupo, a gente vai ter uma lista de permissões.
permissões. Deixa eu importar aqui o Java Utilist. Então aqui a gente vai ter uma lista de permissões e a gente também vai ter um mapeamento aqui man-to-many, né? Get permissões, set permissões. E eu copiei já o mapeamento, que vai ficar aí praticamente igual, né? Eu só vou mudar aqui o nome da tabela, grupo permissão. Aqui vai ser grupo ID e aqui permissão ID. Isso dessa forma. Agora a gente tem uma tabelinha aqui de meio de campo também, que está ligando as permissões que determinado grupo possui, né? Então, agora o próximo passo eu acho que eu já posso até vir aqui, ó, em Security Config e já alterar aqui também, porque eu vou precisar de uma pequena alteração aqui. Aqui, para cada página que eu tiver, para cada contexto aqui, pedidos, produtos, clientes, né, que a gente desenvolveu na aula extra passada, sei lá, qualquer um que você tenha, ao invés agora de você colocar um grupo, você vai colocar aqui uma permissão. A gente vai trocar esse conceito de grupo para o conceito de permissão. Então eu vou fazer isso agora, por exemplo, aqui em pedidos, eu vou chamar a permissão de gerenciar pedidos. Aqui eu vou colocar aqui produtos, gerenciar produtos. Tem relatórios também, né? Gerenciar relatórios. Aqui não precisa esse nome gerenciar aqui, eu estou usando como um padrão, mas obviamente você pode escolher o nome da permissão que você quiser. Aqui o legal agora é que cada contexto que você colocar aqui, né, para dar uma segurança maior para ele através de permissões, ao invés de usar o grupo, o nome do grupo, você vai inventar aqui o nome de uma permissão, que posteriormente, né, essa permissão aqui a gente vai cadastrar ela no banco de dados, lá na tabela permissão, que a gente está vinculando a essa nossa classe permissão, essa nossa classe de entidade aqui permissão. Então a gente vai cadastrar isso aqui na base, né? Mas você pode escolher o nome que você quiser. Então aqui tem pedidos, produtos, relatórios. Relatórios. Isso aqui eu já posso pagar. Vou colocar aqui também clientes, que a gente desenvolveu na aula passada. Clientes. Pronto. Agora o que eu vou precisar fazer é cadastrar isso aqui na base de dados, né? Então eu vou publicar aqui a aplicação para que a tabela, essa nova tabela, ela seja criada pelo Hibernate lá na base de dados, para que a gente consiga alterar isso aqui, cadastrar isso aqui na base de dados, né? Ó, vou logar aqui, quando a gente loga, ele já ativa lá o Hibernate, né? Nessa primeira vez já cria tudo que precisa. Aqui, por exemplo, provavelmente eu vou estar sem acesso à página clientes, por exemplo. Ó, veja, acesso negado, porque eu troquei lá as permissões, né? Então as permissões que esse meu usuário tinha antes, que conseguiam acessar as páginas aqui, agora, como eu troquei, então eu vou precisar recadastrar isso lá na base de dados, né? Eu vou precisar reorganizar isso aqui da forma como eu estou explicando para você. Para isso eu vou aqui abrir um terminal aqui dentro mesmo do Eclipse. Eu vou utilizar aqui o MySQL, menos o root, menos p, 1, 2, 3, menos d, cursos sysje. Curso sysje. Aqui, deixa eu colocar aqui desk permissão, só para ver se ela está criada aqui direitinho, certo? Insert into permissão. Eu vou colocar aqui nulo para o identificador, descrição
gerenciar pedidos. A permissão, eu vou copiar ela aqui. Entre aspas, né? Opa, deu um erro aqui, você tem... Ah, sim. Aqui faltou o Velos, né? Pronto. A próxima é gerenciar produtos. Produtos. A próxima vai ser gerenciar relatórios. Opa. Eita, estou me atrapalhando aqui com maiúsculos e minúsculos relatórios. E agora, clientes. Pronto. Deixa eu só confirmar aqui se eu cadastrei certinho, que é a segunda coluna aqui é a descrição, a terceira é o nome, tá certo? Agora, outra coisa que eu vou ter que alterar é aqui a classe que busca o usuário, né? App User Details Service, essa daqui, ó, porque agora ela vai precisar pegar aqui também, eu vou deixar aqui do jeito que está, eu vou deixar o nome do grupo ainda como uma permissão, mas aqui embaixo eu vou fazer um for. Isso aqui é opcional, tá, galera? Você não precisa deixar assim. Eu gosto de deixar, né, quando eu faço esse tipo de coisa, eu gosto de deixar aqui o nome do grupo também como uma permissão, apesar de que aqui na página, aqui na classe SecurityConfig, eu não vou usar o nome dos grupos. Então aqui embaixo agora, eu vou iterar novamente, agora, só que é pelas permissões de cada grupo. Então permissão grupo.get. Opa, grupos não. Grupo.get permissão. Permissões, né? Vou importar aqui permissão, Ctrl Shift O, e vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Só que obviamente aqui permissão. Permissão. Pronto. Agora, para que eu tenha acesso, volte a ter acesso àquelas páginas, como eu sei que o usuário que eu tenho aqui no sistema, que está cadastrado na minha base local, ele está no grupo administradores, o que eu vou fazer é relacionar cada permissão dessa que eu cadastrei aqui com o grupo administrador. Então, veja só, vou voltar aqui no terminal, né, e eu vou colocar aqui desk, usuário não, é grupo permissão, grupo permissão. Aqui tem o grupo ID, permissão ID. Então, eu vou fazer o vínculo aqui. Primeiro eu tenho que descobrir qual que é o identificador do grupo administradores, né? From grupo. Então, é o identificador 3. No caso das permissões, deve ser 1, 2, 3, 4, mas mesmo assim eu vou colocar aqui. Vou fazer um select aqui para conferir. Isso. Agora eu vou fazer a inserção. Insert into grupo, underline permissão. Velos, né? Não posso esquecer do Velos. O primeiro é o grupo, que é o 3, e o segundo é a permissão. 1 e o 3, 1 e o 2. Não, quer dizer 3 e 2, 3 e 3 e 3 e 4. Agora, se eu tentar autenticar novamente, tem que funcionar, né? Porque agora, com essas alterações que eu fiz, né, recapitulando, vamos recapitular aqui o que foi feito até agora. Criei entidade de permissão, depois fiz aqui o relacionamento de um grupo com as suas permissões, né? Então a gente tem a tabelinha do meio aqui para poder fazer essa relação. Depois a gente alterou aqui, né? Agora as páginas aqui, os contextos, eles não tem mais
eles não têm mais aqui o nome do grupo, então cada uma vai ter uma permissão. Só explicando melhor aqui para ficar mais claro, o que, que vai acontecer agora, né? Talvez você já tenha até entendido com isso que eu acabei de fazer aqui, com esses cadastros que eu acabei de fazer na base, mas é o seguinte, toda vez que eu quiser criar um perfil novo ou alterar um perfil que já existe, o que eu vou fazer eu vou fazer isso através do grupo, né? Por exemplo, eu criei agora o grupo administradores. Eu criei não, eu configurei, né? Porque o grupo já estava lá na base, mas eu configurei agora o grupo administradores. E o que eu fiz foi simplesmente alterar lá na base de dados, colocando, vinculando cada permissão dessa daqui com o grupo administrador. Então, se eu quiser criar um grupo gerentes, por exemplo, em que ele vai ter aqui acesso a pedidos, relatórios e clientes, então basta eu criar esse grupo na base e depois vincular as permissões de pedidos, relatórios e clientes para esse grupo gerente, né? Para esse grupo de gerentes. Então, dessa forma, basta eu alterar ali na minha base de dados, né? Obviamente você pode construir telas no seu sistema para poder fazer isso, mas basta a gente manipular os dados da nossa base, né? A tabela de grupo e permissão, que a gente já vai conseguir criar qualquer tipo de perfil. Então, deixa eu testar isso aqui para a gente ver se está funcionando, né? Para a gente confirmar isso, o funcionamento dessas alterações que foram feitas. Está publicando aqui. Deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui no. Está publicando. Autenticar. Cadastro. Produto, por exemplo. Eu ainda estou com acesso negado. Deixa eu confirmar aqui uma coisa. Vou aqui em App User Details Service. Eu já vou colocar aqui um breakpoint aqui. Já vou ver se o que eu fiz ali está funcionando, né? Então, vou colocar aqui em modo de debug. Vamos esperar publicar aqui o projeto novamente. Autenticar. Ó, já disparou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Usuário. E na verdade ele aqui está sem grupo algum. Deixa eu confirmar na base de dados. Então eu vou parar isso daqui. Eu vou parar o servidor. E eu vou confirmar aqui na base de dados se o meu usuário ele tem grupo, né? Select asterisco from usuário grupo. Na verdade a tabela usuário grupo está vazia, né? Eu achei que eu estava dentro do grupo administradores. Deixa eu ver o identificador do meu usuário aqui. Alexandre, o identificador 1. Então, aqui, vamos lá. Primeiro eu vou dar um desk aqui na tabela usuário grupo, para ver a ordem aqui das colunas, né? E agora, insert into usuário grupo values, usuário é 1 e o grupo eu lembro que é o 3, né, que a gente fez aqueles cadastros aqui anteriormente. Agora eu vou publicar aqui novamente o projeto, run on server. Agora eu espero que funcione, né? A gente nem fez tanta alteração assim. Deixa eu fechar essas outras abas aqui, autenticar. E eu vou acessar aqui agora a página de produtos, por exemplo. Ah, agora deu certo. Ó. Clientes, se eu mandar pesquisar aqui, não deve ter nenhum cliente. Deixa, por causa que essa base aqui, eu limpei ela quando eu comecei quando eu fui para preparar o ambiente dessa aula. Então, deixa eu ver aqui, usuários. Inclusive essa daqui é uma tela nova, né? Que a gente já vai voltar até ela. Essa aqui não, mais especificamente aqui é a tela de cadastro, que é essa daqui. A gente vai voltar nela para poder fazer alteração aqui. A gente vai colocar um componente aqui para poder fazer o vínculo, né, entre o usuário e o grupo. Eu vou mostrar para você uma das várias formas possíveis de se fazer isso. Para a gente implementar essa parte, eu vou utilizar um componente do PrimeFace que vai facilitar a nossa vida, né? A gente não vai precisar a gente não vai ter muito trabalho para poder fazer essa relação, né, dos grupos existentes e os grupos que o usuário possui.
E, inclusive, esse é o próximo passo que a gente já pode começar já. Eu vou voltar aqui no Eclipse, então. Vou abrir aqui a página Cadastro, Usuário. E aqui embaixo, no final dela, eu vou colocar uma tab, né? Uma tab View. Só para organizar mesmo, só para deixar aqui organizado. Vai ter uma aba só, tab. O título dela vai ser grupos, serão os grupos do usuário. E aqui dentro eu vou colocar o componente picklist. Esse é um componente, ele forma basicamente duas colunas, né? De um lado vão ficar as opções disponíveis, que no nosso caso são os grupos cadastrados na base de dados, e do lado direito ficarão os grupos que estarão vinculados com o usuário, né? Então eu vou, para configurar aqui, ele tem umas opções legais, e eu já vou colocar aqui. A primeira coisa é o value dele, né? Eu ainda não criei lá no ManageBean, mas eu já vou colocar aqui, ó, cadastro usuário BIM ponto grupos, vou chamar de grupos mesmo. O var aqui, var vai ser grupo, item value vai ser o grupo, né? Item label vai ser a descrição do grupo. Então vai ser grupo.descrição. Aqui ele tem uma opção legal que é o filtro, né, para ajudar o usuário caso tenha vários grupos disponíveis. Isso aqui vai ajudar o usuário a encontrar o grupo que ele quer atribuir, né, para o registro de usuário que ele está alterando. Então vou colocar show source filter e show target filter. Vou colocar aqui como true. Aqui também tem uma opção legal que é show checkbox. Isso aqui é que vai colocar um checkbox do lado de cada nome do grupo para a pessoa selecionar vários de uma vez e já conseguir manipular de um lado para o outro mais de um grupo de uma vez. A gente já vai ver esse componente aqui funcionando já. Aqui o filter match eu vou colocar aqui contains, né? Então o que a pessoa digitar para filtrar ali os nomes dos grupos não vai precisar digitar exatamente como a letra com o qual o grupo se inicia, né? Pode digitar ali qualquer correspondência que tiver com o nome do grupo, ele já vai fazer o filtro para a gente. Aqui eu vou colocar aqui também a tagzinha face para colocar um título aqui que vai ser o seguinte. Eu vou colocar um título para cada coluna, né? Vai ser aqui, ó, source caption e target caption. Então aqui eu vou colocar grupos disponíveis. E aqui grupos do usuário. E agora eu preciso ir até o nosso Manage BIM, cadastro usuário BIM, e eu vou criar essa propriedade de grupos, né? Vai ser aqui, ó, private, e o tipo dela é dual list model, do tipo, e aqui grupo, eu vou chamar de grupos. Eu vou criar aqui o getter e o setter, né, dessa propriedade, get grupos, set grupos, pronto. E agora aqui na hora de editar, na hora de uma edição, vai ser aqui no método inicializar mesmo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, se já tiver uma instância, né, quer dizer então que a gente está editando, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa propriedade grupos, vou inicializar ela. O source vai ser uma lista de grupos e o target vai ser usuário.getGroups. Essa lista eu vou pesquisar agora, né? Eu vou pegar ela aqui agora. Inclusive eu vou precisar aqui de injetar o repositório de grupos. Opa! Não tem
Deixa eu ver aqui. Grupos. Não tenho repositório de grupos. Eu vou ter que criar ele agora. Eu achei que tinha. Então vamos lá. Aqui em repository, eu vou pegar um aqui, vou pegar o usuário, vou copiar grupos. E vai ser bem simplesinho, porque eu só quero o método que retorna todos os grupos. Aqui não. Eu vou até aproveitar esse método, esse aqui, from grupos, grupo. Aqui vai devolver um grupo, uma lista de grupos, obviamente. Aqui eu vou colocar aqui todos. E aqui é uma lista de grupo, né? Pronto, agora a gente tem o repositório de grupo. Deixa eu importar aqui. Aqui ficou com o mesmo nome, né? Deixa eu pensar aqui num nome diferente. Grupos. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui lista grupos. Não vou pensar em um bom nome aqui agora, vai me tomar um tempo. Então vou deixar aqui lista grupos. E aqui eu vou deixar como grupo. Inclusive eu tenho que anotar aqui também com a @inject. Aqui eu vou pegar aqui, vou declarar uma propriedade list. Vou declarar aqui uma lista de grupo, lista. Aí eu vou chamar aqui grupos, que é o repositório, todos. Deixa eu importar aqui, Java utilist. E aqui deu um erro aqui, é porque eu renomeei a variável, né? E inclusive eu tenho que mudar o getter e o setter dela, né? Get lista grupos, set lista grupos, e eu já vou até mudar lá no componente também antes que eu esqueça, para que eu não tenha problema com isso. Vamos lá, aqui, pronto. Voltando aqui agora, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Antes de atribuir essa lista aqui no nosso dual list, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar retirar da lista .remove all tudo que já está no usuário, porque senão vai ficar repetindo, né? Vão ser listados do lado esquerdo os grupos que o usuário já possui, e eu não quero isso. Né? Do lado esquerdo eu quero que seja listado somente os grupos que o usuário não possui. Então, dessa forma aqui, a gente já pode fazer um teste. Deixa eu parar aqui o servidor. Vou reiniciar aqui novamente. Run as, run on server. Pronto. Autentiquei. Agora eu vou entrar na... Deixa eu fechar essa primeira aba aqui. Agora eu vou entrar na página de clientes. Vou mandar pesquisar aqui. Não, clientes não, usuários, né? Pesquisar. Vou mandar editar aqui o usuário. Ó, já apareceu aqui, parece que já funcionou. Aqui ficou meio grudado ali. Deixa eu só dar um pequeno espaço ali para não ficar daquele jeito, né? Vou utilizar aqui um componente que é o... Vou utilizar CSS puro, não. Vou utilizar aqui o spacer. Isso. Altura de 15 pixels. Isso aqui eu acho que já resolve o problema. F5. Já deu uma melhorada aqui. Deixa eu tentar filtrar. Lembra aquelas propriedades de filtro, né, que eu comentei com você? Seria isso daqui. Olha lá, veja só que ele filtrou. Lembra a propriedade checkbox, né, que eu também comentei com você, que seria isso daqui. Aqui o título, né, que ficou, né, por causa daquele facet que eu coloquei, né? Aqui já está certo. Eu vou atribuir aqui os outros grupos para os grupos do usuário. Vou mandar salvar. E ocorreu algum erro. Deixa eu ver o que foi, porque não salvou, não apareceu a mensagem. Deixa eu dar uma olhada aqui então. Vamos ver o que aconteceu.
Propriedade de descrição não encontrada no tipo string. Deixa eu ver aqui melhor. Será que eu tenho o conversor também de grupo? Provavelmente eu não vou ter. Eu imaginei que já tivesse o conversor de grupo porque já existe o de usuário, né? Porque quando eu fiz a tela de usuário eu percebi que já tinha, então na minha cabeça ficou que já tinha o de grupo também, mas não tem. Então vou colocar aqui grupo, então eu simplesmente copiei aqui o conversor de usuário e estou criando o conversor para grupo. Deixa eu abrir ele aqui. Converter for class grupo. Deixa eu importar. Aqui vai ser grupos. Grupos. Deixa eu trocar aqui, ó. Onde tem usuário, eu vou colocar grupo. Replace all. De novo aqui, eu vou trocar aqui o usuário com minúsculo, colocar grupo, replace all também. Simplesmente estou refatorando, vai ficar igual ao conversor de usuários mesmo. Então eu vou abrir aqui o repositório de usuários. Se bem que não tem nada demais nesse método aqui, né? Esse método por ID que a gente vai precisar. Eu vou colar ele aqui em grupo e vou trocar aqui, vou refatorar aqui novamente. Grupo, pronto. Agora aqui está certo. Vamos reiniciar aqui o servidor. Deixa eu reiniciar ele aqui. Voltando aqui no browser. Deixa eu atualizar aqui. Vou passar todos os grupos aqui para o usuário e vou mandar salvar. Mesmo assim não foi. Deixa eu ver aqui o que aconteceu dessa vez. Pareceu ser a mesma coisa. Parece que o conversor não pegou. Deixa eu olhar aqui. Aqui no grupo converter, eu coloquei for class grupo. Eu vou tentar assim, ó. Grupo converter. Deixa eu voltar aqui na página e eu vou colocar aqui explicitamente o conversor. Converter, grupo converter. Deixa eu reiniciar aqui. Deixa eu já ir abrindo aqui também o browser. Atualizar aqui a página. Vou passar todos os grupos aqui de novo. Salvar. Salvo com sucesso. Vou atualizar aqui. E os grupos não ficaram aqui como grupos do usuário, né? Ele salvou. Vou tentar aqui de novo. Salvou. Apareceu a mensagem que salvo com sucesso. Mas os grupos não foram atualizados. Eu imagino que isso seja por causa do tipo da lista aqui de grupos do usuário. Então, eu vou abrir aqui, ó, cadastro usuário BIM. Eu imagino que seja por causa disso daqui, ó. Por causa que essa lista de grupos aqui é do tipo persistence bag. E simplesmente o Hibernate ignorou na hora de mandar atualizar. Eu vou fazer uma tentativa aqui que é o seguinte. Vou colocar aqui uma nova lista. Array list, vou passar aqui os grupos e na hora aqui de salvar, eu vou fazer o seguinte, ó, usuário.setGrupos, eu vou pegar aqui da lista de grupos, né, .get target. Tentar dessa forma aqui, vamos ver se vai, deixa eu ver se o servidor vai se atualizar sozinho. Está se atualizando. Vou abrir aqui o browser novamente. Atualizar aqui. Vou passar tudo, mandar salvar. Salvou, deixa eu atualizar aqui. Agora sim. Agora ele tem os grupos, né?
Eu vou mandar remover todos, mandar salvar. Deixa eu atribuir aqui o administrador de novo, né? A gente pode arrastar, como você viu. Mandei salvar. Agora sim está salvando. Inclusive eu vou mandar limpar aqui também, porque quando a gente salva, aqui a gente manda limpar aqui o objeto e o formulário aqui fica limpo. Só que como os dados ainda estão naquela propriedade lista grupos, aqui o picklist ainda fica com as informações. Eu vou mandar limpar ele também. Aqui, ó, quando salvar, da mesma forma que eu limpo aqui a propriedade de usuário, eu vou limpar também a propriedade lista grupos. Lista grupos, vou deixar ele como nulo, acho que não vai ter problema não. Deixa se atualizar aqui o servidor e eu vou fazer mais um teste. Deixa eu atualizar aqui. Vou mandar salvar e deu erro, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Provavelmente no pointer exception. Deixa eu atribuir uma nova instância para ele mesmo. Eu poderia mandar não renderizar quando a lista fosse nula, né? Mas eu vou resolver isso aqui colocando uma nova instância. Vou esperar que se inicializar. Vou voltar no browser, atualizar aqui, salvar. Agora sim limpou aqui, né? Agora ficou melhor para o usuário, né? Para não dar entender, para não causar nenhum tipo de confusão e também esteticamente ficou melhor. Voltar aqui na pesquisa, pesquisar, clicar aqui no Alexandre, vou colocar todos os grupos, salvar, voltar na pesquisa, pronto. Um novo usuário agora, usuário de teste, e-mail teste arroba curso, aqui o curso arroba sysjee.com, senha 123, e os grupos não foram carregados. Deixa eu voltar aqui, ainda bem que eu fiz esse teste de um novo usuário. Aqui mesmo quando eu vou limpar, eu vou precisar aqui trabalhar aqui com a propriedade grupos, né? Em vez de colocar aqui uma nova instância, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou buscar, né, a lista de grupos, atribuir ela aqui e aqui vai ser simplesmente um new array list. Aqui inclusive eu já vou passar direto aqui, ó. Posso deixar assim mesmo. Então vamos lá tentar esperar aqui se atualizar para a gente tentar fazer um cadastro de um registro totalmente novo. E depois disso eu acredito que o objetivo da aula já esteja cumprido já. Aqui, pronto. Vamos lá para um novo cadastro. O cadastro de teste, né? Usuário de teste arroba sysjee.com, senha 123. Vou colocar aqui grupo administrador para esse usuário de teste, manda salvar. Pronto, salvou. Aqui se atualizou do jeito que a gente estava esperando, né? Porque agora, ao invés de limpar tudo, ele busca os grupos novamente, mas aqui ele esvaziou, né? Deixou vazio. Vou mandar pesquisar esse usuário. Teste, vamos ver se está no grupo administradores. Está. Inclusive eu tenho que conseguir logar com ele agora, né? Ele é o teste, a senha 123, login. Consegui, vamos ver se eu consigo acessar a página de usuário, porque isso consegui, né? Então tá tudo certo agora. Ó, veja aqui o Olá Teste, né? Que é o usuário que eu loguei. Então o objetivo da nossa aula
ele foi cumprido, né? A gente conseguiu aí, a gente trocou, né? Recordando o que a gente fez aqui. O que a gente fez? A gente criou a entidade permissão, a gente criou essa entidade aqui, depois a gente veio em grupo e fez o relacionamento das permissões com o grupo, depois eu vim aqui em Security Config, eu reorganizei aqui os contextos para colocar uma permissão somente para cada um, né? Agora eu não coloco mais os grupos aqui, eu coloco as permissões. Aqui em App User Detail Service, eu adicionei aqui a iteração pelos grupos, pelas permissões de cada grupo, para adicionar a permissão aí no contexto do Spring Security. Depois a gente veio aqui na página de cadastro de usuário e adicionou aqui o pick list com os grupos, né? Os grupos disponíveis do lado esquerdo e os grupos que o usuário possui do lado direito. Depois disso a gente precisou também reorganizar aqui o nosso management de cadastro de usuário, né? A gente criou aqui a propriedade do tipo Dual List Model com a lista de grupos. A gente criou essa propriedade aqui do tipo repositório de grupo, né? A gente precisou alterar um pouco aqui o método inicializar. Eu coloquei esse else aqui para a gente trabalhar aí o componente, né? O pick list, né? O value do componente pick list. Precisei alterar também o método limpar, porque agora quando eu limpo, eu tenho que reorganizar como que vai ficar o meu componente pick list. A gente criou o conversor, não tinha esse conversor aqui, né? Nós criamos o conversor de grupos, e inclusive criamos também o repositório de grupos. Aqui, ó, grupos. Nós tivemos que criar esse repositório aqui também, colocamos dois métodos simples, e com isso a gente conseguiu cumprir esse objetivo de deixar mais flexível a parte de permissões e também já aqui fazer alteração na tela aqui de usuários para poder colocar esse componente aqui e fazer o vínculo de um usuário com os grupos que ele possui. Né? Então, agora sim eu dou por encerrada essa aula aqui. Obrigado por ter ficado aqui comigo. Um abraço para você e até uma próxima. Tchau.